Feliz sábado para você. É muito bom poder encontrá-lo aí na sua casa, junto da sua família, nesse que é um sábado onde a nossa igreja, ela chega aí na sua casa, transformando a sua casa em uma igreja. Hoje é o dia onde a família da Associação Central Paranaense está toda reunida para juntos orarmos a Deus, clamarmos a Ele, podemos adorá-lo juntos também. E, sem dúvida, ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Por tudo isso, nós estamos muito felizes por poder encontrar cada um de vocês, aonde você está, e temos a certeza de que essa será uma manhã de inúmeras bênçãos. Nós queremos convidá-lo a participar conosco, enviando seus pedidos de oração e também as fotos de você reunido com a sua família na sala da sua casa, adorando a Deus juntos. Nós queremos ver você e queremos que você também faça parte conosco desse culto tão especial. Foi preparado com muito carinho para cada adorador dessa manhã. Nós temos um telefone especial para que você envie os seus pedidos de oração. E esse telefone é o mesmo para você enviar as suas fotos também. Nós temos uma equipe preparada para orar pelos seus pedidos, para interceder e colocar você e a sua família diante de Deus. E nós também temos e queremos ver você aí na sua casa, aí onde você está, para que juntos possamos ter essa ideia, esse senso de família que nós somos. O telefone está aparecendo na tela, é o 41 99 614 0249. Anote esse telefone, guarda ele aí, porque nós queremos você participando com a gente desse culto, dessa adoração dessa manhã. Além disso, nós queremos convidar você a compartilhar esse link de transmissão com seus amigos, para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como você e a sua família serão abençoadas nessa manhã. Todos vocês são muito bem-vindos ao nosso culto de adoração, onde cada casa se transforma em uma igreja. Você, aqui direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Boqueirão, em Curitiba, falando para todas as famílias que nos acompanham neste momento. Nós queremos, nesse sábado, nos reunir para adorar ao Senhor, como todas as vezes o fazemos. E esse é um momento muito especial, onde nós iremos buscar ao Senhor através da oração. Nós temos aqui na igreja, desde cedinho, um grupo de pastores que está orando pelos pedidos que já chegaram. Se você tem um pedido de oração, você pode enviar para nós. E nós, durante toda esta manhã, estaremos orando por você, por suas necessidades. Mande o seu pedido e será um prazer nós colocarmos o seu nome e o nome da sua família, talvez alguma necessidade que você está tendo neste momento, nas mãos de Deus. Sabe, há um texto na Bíblia fantástico, que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, veja o que a palavra do Senhor nos diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso é maravilhoso, saber de que Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades. Que tal nós colocarmos agora, neste momento, em oração, as nossas necessidades? Sabe que neste momento nós temos aqui um grupo de pastores que está orando por você, por sua família, por toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil neste momento, para que Deus possa trazer uma bênção, ter misericórdia. Eu não tenho dúvidas de que Deus está olhando por seu povo e por você também. Você está vendo aí as imagens dos nossos pastores que estão orando desde cedo, por você e também por suas necessidades. Agora eu quero convidar você aí na sua casa, onde você estiver, para se unir conosco aqui em oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Grande Deus, nosso querido Pai, santificado seja o teu nome. Neste momento nós nos unimos como família para render ao Senhor um culto de louvor e também de adoração. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ser alimentados por ela. Nós te agradecemos porque temos acesso à Bíblia Sagrada. Nela encontramos as tuas promessas.
tuas promessas, elas não falham. E nós te agradecemos porque, através das páginas da Bíblia, nós encontramos o plano maravilhoso de salvação. E este plano nos mostra que existe esperança para cada um de nós, existe esperança para este planeta, e existe, Senhor, um céu aguardando a cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. Nesta manhã, nós iremos render ao Senhor um culto de louvor e também de adoração. E a nossa casa, aonde estivermos neste momento, se transforma em uma igreja. Porque o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no seu nome, ali o Senhor estará. Por favor, Senhor, cumpra esta promessa nas casas e nos lugares que estão espalhados em todos os lugares aqui no nosso território, que o Senhor possa abençoar cada lar. Que nessa manhã nossas famílias possam sentir a bênção do Senhor. Que cada um possa sentir bem perto do Senhor, que a tua graça alcance cada pessoa. E que ao pastor Márcio, que vai abrir a mensagem, trazer a mensagem para cada um de nós, ele possa ser usado pelo Senhor e que a tua palavra alcance o nosso coração. Permaneças conosco, bom Deus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã especial, nós não teremos apenas a oportunidade de sermos abençoados por Deus pelo louvor, pelo estudo da palavra, mas nós também temos algumas informações muito especiais e palavras muito especiais também. E para isso, nós temos aqui conosco o nosso líder, pastor Lorival. Pastor, que bom que o senhor está conosco. Dê o seu bom dia aí, pode saudar a sua igreja, pastor, a nossa igreja, que está desejosa de ouvi-lo nesse momento. Bom dia, pastor Tiago, eu quero saudar a igreja da Associação Central Paranaense, todas as famílias reunidas, também com os nossos amigos que estão conectados conosco nesse momento. Pastor, durante esses dias de pandemia que nós estamos enfrentando, nós vimos uma igreja bastante ativa, na verdade, com diversos tipos de ações, com várias doações, com movimentos muito bonitos mesmo. Nós vimos que a nossa igreja, ela não parou, né, pastor? E qual é a impressão que o senhor teve e como que o senhor lê tudo isso que a nossa igreja fez durante esses dias que estamos enfrentando de pandemia, pastor? Pastor Tiago, eu fiquei maravilhado pela maneira como a igreja, ela se engajou, ela se envolveu durante esse período de pandemia, de isolamento social, não é? A igreja, ela superou, na realidade, as nossas expectativas. E aqui eu quero dar uma nota de gratidão aos nossos queridos pastores. Eles foram verdadeiros heróis, né, que trabalharam juntamente com a sua liderança, as suas igrejas, para que a igreja lá nos lares pudesse funcionar a contento. Mas não somente aos pastores, mas também aos anciãos, né, que se irmanaram aos pastores e trabalharam no sentido de pastorear a nossa igreja, né, dando o acolhimento necessário que essa igreja tanto precisava nesses momentos de crise. Juntamente com os anciãos, os tesoureiros de nossa igreja, né, eles estiveram fazendo plantão nas igrejas aos sábados, para recolherem os dízimos e as ofertas, e para aqueles que não puderam vir na igreja, eles iam nas casas, principalmente dos idosos, né, a fim de recolherem os dízimos e as ofertas, e a igreja ela funcionou a contento. Mas também uma nota de gratidão às asas, às nossas irmãs que trabalham nesse departamento tão importante da nossa igreja. Durante esse período de quarentena, aqui na Associação Central Paranaense, nós recolhemos 98 toneladas de alimentos. Todas as igrejas foram acolhidas e participaram, e todas as famílias necessitadas nesse momento foram contempladas, né, com cestas de alimentos e outros produtos. Então nós louvamos a Deus por esses momentos tão maravilhosos que a igreja nos proporcionou. Muito bom, nós vemos que de fato a nossa igreja ela não parou, e muitas pessoas, muitas famílias foram abençoadas pelo seu envolvimento, pela forma como você também se colocou nas mãos de Deus para ser um instrumento de bênçãos, um canal de bênçãos. No entanto, pastor, nós temos visto também alguns movimentos, principalmente locais, né, em termos de prefeituras, sinalizando com relação à abertura, né, possibilidade de abertura de algumas coisas da sociedade, inclusive das nossas igrejas.
E quais são as recomendações, pastor, que nós podemos passar para a nossa igreja nessa manhã, diante desse cenário de uma possível e iminente volta das atividades das nossas igrejas de forma física no culto presencial? Então, pastor Tiago, todos os municípios e cidades em que os prefeitos emitiram, né, um decreto liberando as igrejas para funcionarem, então essas igrejas poderão ser abertas. Nós não queremos aqui incentivar a abertura, mas dentro das possibilidades de cada igreja, né, eles possam então voltar a termos os cultos ali presenciais. Porém, temos algumas recomendações muito importantes. Nós queremos que a capacidade seja limitada a 30% dos seus membros. Uma igreja, por exemplo, que tem 100 membros congregando, então cerca de 30 membros ali se reúnam para o culto. Esse culto deve ser limitado a 1 hora. A 1 hora. Então, uma igreja que tem 100 membros, por certo, vai ter que ter 3 cultos durante o sábado. Um começando às 9 horas, com 30 pessoas, e o melhor é que o pastor possa distribuir esse número pelas unidades de ação. Assim não vai haver conflito, não é? Então, 9 horas até às 10, depois um intervalo de 10 às 11, e depois de 11 ao meio-dia um outro culto, e quem sabe um outro culto na parte da tarde, né? Se uma igreja é maior, quem sabe vai ter vários cultos durante o sábado. Queremos também que alternar os lugares do assento, não é? Entre as fileiras de bancos. Então, o primeiro banco com alguns membros, a fileira de banco seguinte sem ninguém, então a terceira e assim sucessivamente. Também queremos manter a distância de 1,5 metro, né, de distância entre cada adorador. Também disponibilizar na igreja álcool gel ou similares, 70%. Né, isso tem que ter. E todos devem estar utilizando a máscara, né, todos os membros. Também temos aqui uma recomendação para que as pessoas do grupo de risco, idosos e portadores de doenças crônicas, esses não deverão estar presentes ainda nesse primeiro momento, devem aguardar. E os cultos de quarta e domingo, assim bem como a escola sabatina, ainda devem ser realizados online, né, por videoconferências, né. E também eu quero aqui ressaltar que os cultos devem ser limitados a 1 hora, né, e verificar se, apesar da liberação, existe a nível estadual e municipal apenas em ambas liberações. Podemos reabrir esses cultos, né? Então, estadual e municipal. Continuemos, então, com os cultos por videoconferência. E eu quero aqui ressaltar também que pregadores de outras geografias para pregar online os pastores devem se comunicar com a administração para sabermos que esse pastor está alinhado com a nossa programação, com os nossos projetos de comunhão, de relacionamento e de missão. Sem dúvida, pastor, são várias orientações, mas você pode ter certeza que você receberá, o seu pastor aí receberá todas essas informações, a fim de que a normalidade da nossa igreja possa ser restabelecida da melhor forma possível. Pastor Lorival, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço essa oportunidade. Uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Vê-lo, de ver a sua família e de ver tudo aquilo que está acontecendo nas nossas casas e estarmos participando juntos desse culto de adoração a Deus. Nós temos aqui várias famílias que estão com a gente, que estão participando. São inúmeras as mensagens que estão chegando aqui para a gente, de pedidos de oração, também de fotos, onde cada um dos nossos irmãos aqui estão participando com a gente. Fotos realmente bonitas, pessoas ligadas ali, antenadas com a gente nesse culto especial, nesse momento de adoração, nesse momento em que a família de Deus ela está junta. E é muito, muito, muito bom poder receber cada uma das fotos. Realmente são inúmeras as mensagens aqui que nós estamos recebendo, são várias as fotos, são, enfim, muitas, muitas, muitas participações aqui. E é muito, muito, muito legal poder receber aqui a sua participação. Olha só, as mensagens são várias aqui, das famílias reunidas, a família da Associação Central Paranaense reunida.
ainda adorando a Deus, e nós estamos muito, muito, muito felizes mesmo, porque nós temos o privilégio de poder ter você aqui com a gente, tá? Continue mandando as suas fotos, continue mandando os seus pedidos, continue enviando aí toda a sua participação juntamente com a sua família, e nós temos certeza que todos nós já estamos e continuaremos sendo ainda mais abençoados por Deus. Bom dia a todos os irmãos, muito bom estar com você aqui na sua igreja. Sua igreja é a sua casa. E neste momento nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu quero ler um texto da Bíblia para vocês. Encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 28, e o versículo 22, a última parte, aonde diz o seguinte: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse texto conta a história de Jacó. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, saindo para um lugar onde ele não sabia para onde ele ia, ele se encontrou com Deus em uma noite e ele prometeu para Deus que se Deus o abençoare, ele certamente daria o dízimo de tudo aquilo que ele receberia. Foi num momento de crise que Jacó, ele foi fiel a Deus em todos os momentos. Nós estamos vivendo em um momento ímpar na história da nossa sociedade, da nossa vida, mas você também pode ser fiel a Deus em todos os momentos, independente aonde você estiver. Você pode ser fiel a Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Ellen White fala que os anjos gostariam de efetuar esse trabalho que nós fazemos aqui na terra, mas Deus ele deu o privilégio para nós, como seres humanos, de continuarmos a pregação do Evangelho através da nossa fidelidade para com Deus. Por isso esse é um momento de adoração de você juntamente com sua família. Mas você pode estar se perguntando, aonde que eu posso doar o meu dízimo e a minha oferta? Você pode fazer isso na sua igreja. A sua igreja estará aberta para que você leve o seu dízimo, leve a sua oferta, aonde você vai poder ter um momento de adoração a Deus, entregando ali a Ele tudo aquilo que Deus tem abençoado você. Nós podemos fazer isso também através do aplicativo 7Me, onde você pode fazer a sua doação através do aplicativo, doando ali no seu cartão de crédito ou até mesmo no seu cartão de débito. E você também pode fazer isso entrando em contato com o tesoureiro da sua igreja e solicitando para ele o número da conta da sua igreja. E assim você pode efetuar a transferência e o depósito na conta direta da sua igreja. Ou, se você preferir, você pode então aguardar no primeiro momento onde tiver um culto presencial na sua igreja e você levar o seu dízimo, as suas ofertas de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Lembre-se que Jacó e alguns dos nossos patriarcas, nos momentos maiores de crises deles, foi quando eles foram mais fiéis a Deus em todos os momentos. Você também vai ter a oportunidade agora de assistir o Provai e Vede desse sábado. Olhe a história maravilhosa que o nosso irmão Máximo, ele passou num momento onde ele estava vivendo um momento de crise na vida dele. Ele também foi fiel a Deus e Deus foi fiel a ele em todos os momentos. Lembre-se, se você for fiel a Deus, Ele também será fiel a você, independente do momento que nós estejamos passando. Ele será fiel a você em todos os momentos. Assista o Provai e Vede e veja a experiência desse nosso irmão. Provai e Vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro,
Eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do sétimo dia, engenheiro. E tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não. O senhor está despedido. Pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$ 8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado num sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Realmente a história de Máximo é emocionante. Eu tenho certeza que ela alcançou você, o seu coração, onde você está. E chegou mais um momento de nós conhecermos a família da CP que está conectada com a gente nesse momento. Nós estamos recebendo inúmeras fotos
vários pedidos de oração também. E você que tem mandado o seu pedido de oração, sabe que nós estamos orando por eles. É uma quantia muito, muito, muito grande de pedidos, mas tenha certeza que cada um deles será apresentado a Deus. E as fotos aqui nós queremos mostrar e apresentar para cada um de vocês, todos aqueles nossos amigos. Nós temos centenas de lares, de casas conectadas com a gente nesse momento, e alguns desses são esses que mandaram essas fotos aqui para a gente. É um prazer poder receber você e estar na sua casa nesse momento. É uma alegria muito, muito, muito grande mesmo. Nós estamos juntos com vocês nessa manhã e ter vocês ligados aqui com a gente nesse culto tão especial. E agora nós teremos a oportunidade de sermos abençoados pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a continuar com a gente, porque esse é um momento muito, muito, muito especial, onde Deus tem uma palavra do céu para você. Para este culto especial de adoração e de louvor ao nosso Deus, temos a alegria de termos a presença do pastor Marlington Lopes, presidente da União Sul-Brasileira. Pastor Marlington, muito obrigado pela sua presença e participação nesse culto especial da Associação Central Paranaense. Que Deus possa lhe usar poderosamente nesse momento. Obrigado. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Uma alegria estar aí na sua igreja, no seu lar. São milhares de igrejas. Não dá para dizer que sejam abertas, mas fechadas neste sábado, mas o coração aberto e pronto para ouvir a palavra do Senhor. Através da igreja do Boqueirão, onde está sendo feita esta transmissão, eu quero cumprimentar a todas as igrejas da ACP, a todos os membros que de uma outra região estão conectados conosco e amigos da igreja também, desejosos que seja um sábado muito especial na presença do Senhor e nesse convívio também através das redes sociais. Aqui na igreja do Boqueirão, nesse momento, nós temos bem poucas pessoas. A igreja está bonita, bem cuidada, preservada. Imagino que até quem é daqui, o pastor, identifique a cadeira de cada um. E eu estava aqui hoje de manhã pensando que talvez o céu seja mais ou menos assim. Jesus olhando o céu perfeito, bonito, já sabendo aonde cada um de nós vai sentar lá em cima e dizendo, mas ainda está vazio o céu. Ainda não está perfeito, não está completo. A região do povo da terra, as casas estão vazias. E na mesa das bodas do Cordeiro, os lugares estão reservados, mas ainda vazios. E o mesmo sentimento nosso aqui em ver a igreja bonita, mas vazia, Jesus deve ter lá em cima, olhando o nosso espaço ainda vazio. É hora de voltar para casa. E o tema da minha mensagem nesta manhã é até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Por volta do ano 2003, um compositor ele compôs uma música muito bonita com o título Até Quando? E a letra diz assim, outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. E aí o texto diz, até quando, Senhor? Até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados de tanta luta e dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chegue, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo. Vem logo, Senhor. Amém. Este é o contexto que nós vivemos hoje. Esse é o clamor que brota do fundo do coração de cada um de nós, sobretudo no momento que estamos vivendo. Até quando, Senhor? Até quando? Você sabe que a Bíblia tem pelo menos 50 vezes esta pergunta, até quando, Senhor? Isto mostra que a angústia por um fim do sofrimento deste planeta em pecado, doente, não é apenas da nossa geração. Os autores bíblicos sentiam a mesma ansiedade que nós temos de Senhor, quando é que vai acabar o sofrimento e nós te veremos aqui nessa terra? E eu quero convidar você para ler pelo menos um desses textos para a introdução da nossa reflexão. Abra a Bíblia em Isaías, no capítulo 6, e os versos 8 a 11. Isaías, no capítulo 6, os versos 8 a 11, está a primeira ilustração, primeiro momento, ou um dos momentos do clamor. E aqui o clamor vem
de Isaías. Aqui fala sobre o chamado de Deus a Isaías. Isaías 6, 8 a 11. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui. Isaías disse: envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Aqui não é um comando, mas é uma previsão. E então, verso 11, Isaías pergunta para o Senhor: Senhor, até quando? Até quando eu terei que pregar? Este é o clamor de muitos de nós. Senhor, até quando a tua igreja vai pregar o Evangelho? Até onde vamos levar a mensagem da pregação enquanto as pessoas não ouvem a resposta? Este é o grito angustiante de alguém que está no meio de uma pandemia, de um conflito, sentindo a morte chegando ou já tendo chegado nos familiares, em amigos, dizendo: Senhor, até quando nós vamos viver nesse mundo enfermo de pecado? Em 1880, George Frederick Roth escreveu um outro hino, cujo título é In the Longe Canaã. E ele historia a história, o fato do povo de Israel andando 40 anos pelo deserto em círculo. Ele diz: Senhor, nós já estamos cansados. Nós temos andado pelos vales abrasador. Nós temos andado no meio do sol causticante. Senhor, ainda é longe Canaã? O coro diz assim: estamos fracos e cansados. Você não está cansado de ouvir as notícias nesses dias que falam sobre a pandemia? Neste momento, cerca de 200 mil mortos no planeta. Você não está cansado disso? Mas esse número não é nada, porque nesse momento do ano, cerca de 4 milhões de pessoas já morreram por causa de doenças infecciosas. E não é apenas isso, já 18 milhões de pessoas morreram esse ano por alguma razão. 18 milhões de pessoas. Então a pergunta vem: Senhor, até quando nós vamos ver funerais? Até quando? Eu li num site semana passada um autor escrevendo sobre os diversos problemas que neste momento nós estamos vivendo como planeta. E olha só o que ele escreveu. Dado o fato de que o Covid-19 é atualmente uma praga atacando a raça humana, enxames gigantescos de gafanhotos são uma pestilência devastando grandes porções de países inteiros da África ao Oriente Médio, terremotos estão ocorrendo em áreas onde geralmente não acontecem. E agora, quando ele escreveu semana passada, 15 vulcões em todo o planeta estão em erupção. E olha o que ele escreve então. Pode ser uma boa indicação de que algo realmente esteja acontecendo. A sociedade está entendendo que alguma coisa a mais tem por trás de tudo isso. Não é possível que a natureza esteja sofrendo tanto em um mesmo momento sem uma razão por trás. Novamente vem a pergunta: Senhor, até quando? Até quando? Se você olha os salmistas, e os salmos foram escritos por muitos autores, eles têm a mesma pergunta no coração deles. Por exemplo, quando se olha no Salmo 6, verso 3, aqui é Davi que escreve. Salmo 6, 3, diz assim: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Asaf escreveu o Salmo 74. E nos versos 9 e 10, ele faz a mesma pergunta quando clama: Senhor, não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, nosso adversário nos afrontará? Quando você vai para o Salmo 89, o autor do Salmo é Etã. E Etã faz o mesmo clamor quando escreve: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Mais ainda, quando vamos para o Salmo 90, verso 13, agora o autor do Salmo é Moisés. E Moisés escreve: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Até quando? Você entende o que significa isso?
que mesmo para um salmista, um autor da Bíblia, um escritor da Bíblia, a angústia era a mesma, e Deus entende que você e eu tenhamos a mesma angústia hoje. Porque se esses homens que ficaram eternizados por escrever na Bíblia tinham essa angústia, quanto mais você e eu hoje, em nossos dias, Senhor, quando vai se dar o fim dessas coisas? Toda vez que a pergunta até quando surge, a preocupação é com o final. É com um momento de paz, de harmonia, porque esse sentimento está dentro do nosso coração. Nós somos criados para sermos felizes, para vivermos em paz, para sentirmos a presença de Deus conosco. Então a nossa pergunta sempre é: Senhor, quando vai terminar as coisas? Mas na mensagem dessa manhã eu quero tornar claro, através da palavra de Deus, que a grande preocupação de Deus nunca é com o tempo, mas é com a atitude e com o local onde eu devo exercer a atitude. Quando você olha para as recomendações do ser humano no dia a dia, normalmente elas envolvem 3 aspectos. É dizer o que você deve fazer, aonde você deve fazer e quando você deve fazer. E normalmente uma recomendação passa por esses 3 aspectos. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que 2 aspectos aparecem muito na Bíblia, mas um não aparece: o fator tempo. Existe o senso de iminência, existem as profecias, sim, mas não dando datas definidas. Mas o grande desafio do céu para nós, através da Bíblia, não está no fator tempo, mas está no fator atitude e local. Por exemplo, quando Deus chama Jonas, ele dá um recado: Jonas, você vai a Nínive e vai proclamar o evangelho e evangelizar a cidade. E quando você olha lá em Gênesis 1, verso 2, você vê o chamado de Jonas, de Deus a Jonas, você só vê 2 aspectos: local e atitude, mas não vê o tempo. Quando você vê Deus chamando Moisés, em Êxodo 3:10, diz assim: Moisés, vai e tira o meu povo do Egito, de Faraó, e leva para Canaã. Você vê aqui o local, tirar do Egito para Canaã. Você vê a atitude, Moisés tirar o povo, mas ali não fala em tempo. Quando você vê a história de Noé, você vê a mesma situação. Deus chama Noé e diz: Noé, me construa uma grande arca para salvar o meu povo. Aonde? É aqui mesmo, a arca vai ser aqui. Tinha o local, tinha atitude, mas não tinha tempo. Você não vê esses 3 personagens perguntando: Senhor, ok, mas me fala aí quando é que isso vai acontecer. Você não vê, por exemplo, Jonas dizendo: Senhor, quanto tempo eu vou pregar? Quando vai ser o juízo? Quando é que eu sei que eu posso parar a pregação? A mensagem simplesmente era: prega, enquanto eu mandar você prega. A mesma coisa era com Moisés. Moisés, você vai fazer o trabalho. Moisés poderia ter perguntado: Senhor, quanto tempo vai levar para Faraó liberar o povo? Senhor, quanto tempo vamos andar no deserto? Quanto tempo para a entrada na Canaã? Não era essa a conversa. A conversa era: Moisés, tira o povo do Egito. Mesma coisa, Noé poderia ter perguntado: Senhor, quanto tempo eu tenho para construir? Quando será o dilúvio? Quanto tempo esse povo tem para arrependimento? Mas essa não era a conversa. O fator tempo não fazia parte do desafio de Deus. Era iminente e todos tinham que fazer o seu máximo. Mas o desafio era: concentre o seu tempo na sua atitude e saiba qual é o seu campo de atividade. Então a gente começa a pensar que os desafios do céu são diferentes dos desafios que nós temos hoje nos nossos dias. Ou não são diferentes? Nós queremos o tempo, mas Deus está dizendo: o tempo não te pertence. Vamos a um texto bíblico que tem a ver com o nosso tempo agora em nossos dias. Em Atos, no capítulo 1, os versos 1 a 4, esse texto tem a ver conosco hoje. Aqui está uma orientação do céu a cada um de nós. E a grande pergunta é: qual é a recomendação do céu a cada um de nós? Atos, capítulo 1, versos 4 a 8. Aqui diz assim: e começando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, e comendo com eles, aliás, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo? O ser humano gosta do fator tempo, não? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Resposta: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isso é problema de Deus. Mas quanto a vocês, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E temos que fazer o que, Senhor? Vocês devem ser testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe o recado de Deus? Três pontos: atitude, local e tempo. Atitude: o que Deus nos mandou, sejam minhas testemunhas. Onde? Comece de perto. Sua família, seu bairro, seus familiares, sua cidade e os confins da terra. Terceiro fator: tempo. Não vos compete. Sim, Senhor, mas até quando vamos pregar? Não é problema de vocês. Continuem pregando. A minha missão é cuidar do tempo. A sua missão são as atividades antes de eu entrar em cena, cumprindo o seu tempo. Vamos para um outro texto? Volte um pouquinho a Bíblia em Mateus. Mateus 28, versos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, você encontra o mesmo conceito de que o tempo pertence a Deus, mas as atitudes e o local pertencem a nós. Ide, portanto, disse Jesus na grande comissão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você percebe que aqui tem dos três pontos. Primeiro, Senhor, o que fazer? Vocês vão fazer discípulos, e vão batizá-los, e vão ensiná-los, e vão fazer isso indo pelo planeta Terra. Segundo ponto, Senhor, mas aonde faremos isso? Vocês vão fazer isso em todas as nações, em todos os lugares. E agora vem a pergunta que mais a gente quer, às vezes, saber a questão do tempo. E Deus diz, isso não importa. O único que importa em relação ao tempo é que durante o tempo eu vou estar com vocês. O único fator tempo na grande comissão não é o tempo de duração, mas é que durante o tempo de trabalho, o Espírito estará conosco. É isso que importa. É isso que importa. Você pode olhar a igreja hoje através de dois símbolos, duas ilustrações. A primeira ilustração é a igreja como um relógio. O que seria a igreja símbolo de um relógio? É uma igreja que está focada no tempo, num cronograma, num programa de atividades. Uma igreja que fica ansiosa, estressada. Uma igreja que fica cheia de detalhes no seu processo, porque ela fica olhando o relógio e fica apavorada, ansiosa. Não no sentido positivo, mas negativo. A igreja, símbolo relógio, é uma igreja que vive olhando só para as horas, não para o trabalho. Ela fica mais fazendo perguntas do que respondendo. Esta igreja, ela está preocupada apenas com o que virá pela frente, com o futuro, mas não com o presente. Esta é a igreja perfeita que só pergunta, Senhor, até quando? Ela está mais preocupada com a ação divina do que com a ação humana. Ela critica a Deus por Deus não fazer a parte dele, que é voltar à terra, mas não se autoavalia entendendo que Deus decidiu vir à terra depois do ser humano cumprir a sua missão. Ele olha mais para a atividade de Deus não está sendo feita, entre aspas, do que para a sua própria atividade. Esta é a igreja relógio. Ela só olha para o último capítulo da história, que depende de Deus, mas não olha para os capítulos anteriores que Deus confiou a cada um de nós escrevermos. Igreja relógio. E parece que nós gostamos, porque a gente costuma usar muito relógio, mas não o segundo símbolo. O segundo símbolo é da igreja bússola. O que é a igreja bússola? A igreja está preocupada com o rumo. Só serve a bússola se você está encaminhada, porque se você está parado, não precisa de bússola. Você fica onde está. Mas toda pessoa que usa uma bússola é porque ela está numa jornada. E ela não quer perder tempo, ela quer andar no caminho certo. A igreja bússola é a igreja que tem valores, princípios, que ela sabe para onde ir. É uma igreja focada, é uma igreja que não se desvia, nem a igreja como instituição, nem a igreja como corpo, mas nem a igreja como indivíduos. Ela sabe o rumo dela, ela compreende a sua missão.
A igreja bússola é aquela que tem mais respostas do que perguntas. A igreja bússola é aquela que pergunta, Senhor, qual é a minha participação? Ela entende que Deus não cumpriu o grande sonho dele no final do até quando, porque eu não cumpri a grande missão minha, Senhor, que queres que eu faça? A igreja bússola, ela está preocupada com a sua atividade enquanto Cristo não vem. Igreja bússola ou a igreja relógio? Depende de cada um de nós. Depende do conceito de igreja que nós temos. E Deus diz, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas. O tempo pertence a mim, o relógio é meu. A sua atividade está envolvida na bússola, no rumo, na caminhada, nos capítulos que antecedem o último capítulo. E quando você cumprir, a maioria, diz Ellen White, quando a maior parte dos membros cumprir a sua missão como bússola, Deus aciona o relógio e ele termina a pregação do evangelho. Mas enquanto ele não vem, a pergunta é, você está fazendo a sua parte nesse processo de preparo desse planeta e seu também para a volta de Cristo? Ellen White, no livro Educação, a página 57, escreveu um texto lapidar que todos nós conhecemos, né? Sobre a maior necessidade do mundo. Daí ela escreve aqui que a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram, não se vendem, homens e mulheres, homem genérico, que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato, e agora ela fala a frase que eu quero ressaltar, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Ellen White não está falando aqui que a gente tem que ficar ansiando pela volta de Cristo. O que ela está dizendo aqui é que o meu dever deve ser tão claro na minha mente como a bússola ou é o polo. Nós devemos ser membros bússola. Senhor, qual é o rumo da minha vida? Senhor, qual é a minha missão enquanto não vem? Senhor, eu não vou me preocupar com o relógio divino, mas eu quero saber, a minha bússola está apontando no norte correto, porque o norte, isso tem a ver comigo, mas o relógio pertence a Deus. Eu quero que você analise um pouquinho mais alguns textos bíblicos que corroboram com esse pensamento. Por exemplo, veja como o tempo pertence a Deus. Se você tem a sua Bíblia aí em Gênesis 21, verso 2, eu vou ler um pouco rápido, mas Gênesis 21, verso 2 diz assim, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. E agora vem o ponto. Na época fixada por Deus para a sua promessa. Seguramente Sara estava clamando a Deus por muito tempo, até pela idade dela. Mas Deus diz, olha, eu vou fixar uma data, fixada por Deus. O tempo não pertencia a Sara. Ela devia estar pronta, disposta a crer num milagre. Quando? Quando Deus desejasse. Quando você olha Abacuque, capítulo 2, verso 3, o profeta diz assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Olha a expressão. Designado por quem? Por Deus, não pelo ser humano. E ela fala do fim e não falhará. E ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não se atrasará. Você percebe? O tempo é determinado, é designado, e quem designa esse tempo é Deus. E a minha atitude é aguardar, é esperar. Olha esse outro texto no Salmo 27, verso 14. Diz assim, espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Mais uma expressão dizendo, não se preocupa com o relógio pertence a Deus, só espera. E nós já vamos ver qual é a forma que Deus quer que eu espere a volta dele a essa terra. Convido você agora a pensar um pouquinho sobre o outro lado da moeda, sobre o norte do homem. O que é que Deus espera que eu faça nos capítulos que antecedem o capítulo final, onde o relógio divino é acionado? Por exemplo, em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, bonito esse texto, diz assim, e ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. A nossa participação não é dizer quando chega ao fim, mas é anunciar o fim, para quando Deus quiser. Senhor, o que é que tu me pedes? Abacuque responde, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Essa é a tua missão. Esta é a tua missão. Veja esse texto de Josué 1:9. De novo, ênfase no que é que Deus espera de nós, na nossa atividade. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. É isso que tem que fazer.
Não temas nem te espantes, porque nessa jornada o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Tenha perseverança, essa é a tua atitude. Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, se achar servindo assim. Quando o Senhor vier, mas quando ele virá, não importa isso. O que importa é que quando ele vier, eu esteja servindo. Esta é a mensagem para nós, para o ser humano. Não tem a ver com tempo, tem a ver com atitude enquanto aguarda o tempo da volta de Cristo. Veja em Lucas 19, 13. Negociai até que eu volte. A parte de Deus, a volta. Quando? Não importa. E a minha, enquanto eu aguardo, negociai, trabalhai, usai os dons, multiplicai os dons. 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A nossa atividade está clara na Bíblia. E a de Deus também. Agora, eu quero mostrar a você alguns textos que mostram os dois lados da moeda no mesmo texto. Onde contrasta o relógio divino e o norte da bússola humana. Por exemplo, em Apocalipse 22, verso 12, João diz assim, sobre Cristo, eis que cedo venho. Quando é o cedo? É Cristo está dizendo, o problema é meu. O meu cedo pode não ser o seu cedo. Não fique preocupado com até quando. Eu já sei quando será. Eis que cedo venho. Essa é a parte de Deus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Você tem que se preocupar com as suas obras, obras de salvação, obras da fé. Essa é a sua parte. E a minha parte é quando será o cedo. Eu volto a Abacuque 2:3. Porque a visão ainda é para tempo determinado, por Deus. Mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A parte de Deus é a vinda, a minha é esperá-lo ativamente. Mateus 24, 14. Vigiai, essa é a nossa parte, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não nos compete nos preocupar com o tempo, mas a nossa preocupação tem que ser, Senhor, como é que eu vigio de forma saudável, que eu possa estar acordado no meio desta noite de pecado que estamos vivendo. Ellen White tem um texto muito bonito que ela faz esse contraste. A pedido do Espírito Santo, ela faz o contraste entre o tempo que pertence a Deus e a ação missionária que pertence a nós. Olha só que texto bonito. Ela diz assim, está no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, a página 186. Vejam só. Ela diz assim, esta é a obra que deve nos acompanhar. Qual é? Agora ela fala sobre o que pertence a Deus. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, quando ela diz em vez de, ela está dizendo que isso não é positivo. Porque isso é problema de Deus. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, agora ela fala o que nós temos que fazer. Cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que as pessoas sejam salvas. E o parágrafo não termina, ela repete os dois paralelos. Em vez de atividade divina, exaurir as energias de nossa mente em especulações quanto ao tempo e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens, porque não nos compete saber tempos ou épocas, agora ela fala qual é a nossa parte. Devemos nos submeter ao controle do Espírito Santo. Olha que bonito. Cumprir nossos deveres atuais. Dar o pão da vida, não adulterado com opiniões humanas, às almas que estão perecendo por falta da verdade. Você percebe esse contraste que Ellen White faz? Não se preocupe com as coisas de Deus, se preocupe com as suas coisas, com a sua atividade da pregação do Evangelho. No outro lugar, a Bíblia diz, Ellen White diz assim que, assim como no vasto circuito da órbita celestial, as ações de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Vocês sabem que as estrelas, elas se movimentam a 20 metros a 100 quilômetros por segundo. E em movimentos diferentes, mas sincronizados. Não de forma aleatória, mas planejados por Deus. E se na nossa galáxia há 200 bilhões de estrelas, você consegue imaginar isso? Só em nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas e nessa harmonia toda.
E uma das estrelas, chamada Grande Cão, ela tem uma massa 40 milhões de vezes maior do que o nosso planeta. Esse Deus que vê tudo sincronizado nas estrelas, Ele também tem o tempo de vida do planeta Terra e da nossa vida em suas mãos. E nós não temos que ter medo querendo puxar para nós o relógio divino, porque isso pertence a Ele, não a nós. Quando eu olho para Paulo, eu vejo um homem bússola e não relógio, porque ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça, quando aceitou o chamado? Quando eu olho para Abraão, eu vejo um homem bússola quando disse: assim partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito, para Ur, para um lugar sem saber para onde era. Quando eu olho Samuel dizendo: fala, Senhor, porque teu servo ouve, eu vejo um homem bússola, preocupado com o foco da sua vida e não com o tempo do Senhor. Quando eu vejo Esther dizendo: irei ter com o rei, e se perecer, pereci, eu entendo que ela entendia a missão dela enquanto Cristo não vinha, e não o tempo da volta de Cristo. Quando eu vejo Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, é um homem bússola e não relógio. Quando eu vejo Moisés dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, é um homem bússola, mas não preocupado com o tempo do final. Maria dizendo: sou serva do Senhor, que aconteça em mim o que está escrito em tua palavra. Não é que eles não tivessem anseio pelo final, não é isso. Nós sempre vamos ver com o sentimento da iminência da volta de Cristo, o senso de urgência. Mas não importa se é essa semana, neste ano ou daqui 10 anos. O que importa para Deus é como é que estou vivendo cada dia da minha existência. Porque se Ele desse uma data, nós iríamos deixar lá para o final o preparo. Nós não teríamos uma vida de testemunho ao longo da jornada. E as pessoas não conheceriam Cristo através do meu dia de hoje, porque eu estaria focado no dia último da volta de Cristo. Por isso Ele disse: não se preocupe com o tempo, o relógio é meu. Mas a bússola, a caminhada, a jornada pertence a você. E Cristo disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Vocês vão trabalhar, vão plantar, vão semear, mas o fruto final será meu. Mas se preocupem em plantar e em semear. É possível mudar a postura, é possível. Quando você olha no Salmo 13, você vê aqui Davi falando um texto muito bonito, porque quando você olha o título Oração da Fé, parece que ele está perdido ali, porque ele só fala em dúvida. Tem 4 vezes a expressão até quando, do versos 1 ao 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Até quando ocultarás o rosto de mim? Até quando estarei relutando dentro da minha alma? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele estava angustiado, parecia que Deus havia se afastado dele. Aí nos versos 3 e 4, ele clama a Deus: Senhor, no verso 3, ilumina os meus olhos, me tira esse conceito de apenas pensar qual é o último dia da tua vinda. Senhor, não é isso. Me clareia a visão. Então, nos versos 5 e 6, aqui está realmente a oração de fé. No tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Confiança. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Davi é uma prova de que nós podemos mudar o nosso enfoque, de olhar só para as coisas do fim do mundo. Senhor, quando é que tu vais voltar? Ter isso no coração, mas a nossa maior preocupação é: Senhor, qual é a minha missão enquanto não vens? E que seja logo. Deus e somente Ele atua no tempo, e cabe ao homem gastar seu tempo atuando. Deus e somente Ele atua no tempo, e cabe ao homem gastar seu tempo atuando na vida espiritual. Ellen White, deveríamos vigiar e trabalhar como se esse fosse o último dia que nos fosse concedido. Você lembra do dia escuro? No dia 19 de maio de 1780, quando na legislatura do Maine alguém disse: olha, parece que Jesus está voltando, porque escureceu o dia em pleno meio-dia. E um dos trabalhadores disse: olha, se ele está voltando agora, é melhor que ele nos ache trabalhando. Esse devia ser o sentimento de todos nós, irmãos. Não importa se vai ser este ano ou daqui 10 anos. Nós estamos vendo os sinais do fim à nossa volta. E isso deve nos fazer não só ficar olhando para o último dia, mas para os dias todos que antecedem o último dia. Sabem, eu fico pensando como é estranho, pessoas reclamam a volta de Cristo, mas não se envolvem na pregação do Evangelho. Pessoas que reclamam a descida do Espírito Santo, mas não reconhecem o Espírito Santo em seu coração. Igrejas que se enchem para ouvir um pregador, um palestrante falando sobre as datas finais da volta de Cristo, quase sugerindo data, mas as igrejas não se enchem para ouvir sobre o que Deus espera de cada um de nós durante nossa vida aqui nessa terra. Para descobrir qual é o seu dom, para transformar num ministério,
para cada um salvar um, por que é que a gente não se envolve mais nisso? Porque esta é a missão que Deus nos confiou. O dia da volta pertence a Ele, mas como viver antes da volta pertence a nós. E claro, sempre sonhando com a volta dele, sempre sonhando, mas não tirando o foco de qual é a nossa missão para que Deus cumpra o sonho dele, que é voltar a esta terra. Eu quero pedir licença ao autor da música Até Quando, porque ele esboçou muito bem o nosso coração em querer ver a volta de Cristo. E eu vou fazer a mesma letra agora sob o prisma divino, onde a preocupação não é, Senhor, volta logo, o teu tempo tem que ser adiantado. Mas é Deus dizendo, e você tem que se envolver na pregação do Evangelho. E eu escreveria assim, Deus escrevendo a mesma música. Outro dia desses, me perguntei da volta ao planeta pecador. E do fundo da alma eu supliquei, que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, meus filhos, até quando eu terei que esperar? Até quando, meus filhos, até quando eu terei que postergar? Entreguem-se à obra e apressem, o mais que puderem fazer, pois eu já estou muito cansado de ver tanta luta e dor. Segurem sempre meus braços e cumpram com a missão, até que este dia chegue e eu vos dê o amor dos irmãos. Vou logo, meus filhos, vou logo. Vou logo, meus filhos. Amém. A grande pergunta que urgentemente precisa ser respondida não é até quando, Senhor, mas é até quando, filho? Que Deus nos motive a vivermos todos os dias como se fosse o último dia da nossa vida e cumprir a parte que nos corresponde no processo. E então, por seguirmos a bússola, um dia chegaremos aonde Ele está e viveremos com Ele para todo sempre. Que Deus acompanhe nessa jornada e no cumprimento de nossa missão, até que Ele diga, estou voltando para buscar cada um dos meus filhos. Amém. Pastor Tiago, que recomendações você tem no final desse culto, antes da oração? Pastor, obrigado pela mensagem. Todos somos abençoados e edificados pela palavra de Deus, através do Senhor nessa manhã. Amém. Nossas últimas orientações para você que esteve conectado conosco desde as 10 horas da manhã, é que você continue a compartilhar e curtir esse vídeo, essa transmissão, para que mais pessoas também sejam alcançadas e abençoadas como você foi nessa manhã. Hoje nós tivemos cerca de 10 mil pessoas alcançadas por essa transmissão e eu tenho certeza que todos nós fomos muito, muito, muito abençoados. Também pedimos para que você continue a enviar aqueles seus pedidos de oração, porque a nossa equipe ela vai permanecer orando por você, pela sua família e pelo seu lar. E também pedimos para você ficar ligado nas nossas redes sociais a respeito das informações da igreja, dos últimos acontecimentos e também orientações quanto ao funcionamento e à regularização dos nossos cultos. Pastor Marlington, por favor, ore conosco e assim nós vamos encerrar o nosso culto dessa manhã. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio que tivemos de te adorar nesta manhã de sábado. Chegamos à tua presença com uma pergunta e saímos com outra. Nossa pergunta era, até quando, Senhor? Quando é que tu vais cumprir a tua parte? Mas saímos da tua presença com outra pergunta. Senhor, que queres que eu faça? Nós entendemos, Senhor, que por mais que desejemos o último capítulo, nós temos uma missão nos capítulos anteriores. Por mais que ansiemos para que tu cumpras a tua parte de voltar a essa terra conforme prometeste, nós também temos que cumprir a nossa conforme prometemos, de testemunhar da salvação em Cristo Jesus. Pai, que haja uma parceria perfeita do Espírito Santo atuando em nossa vida, nós testemunhando da graça salvadora, a maioria da igreja se levantando para cumprir a tua missão, e então, Pai, esse planeta sendo advertido a respeito da salvação, para que o vírus da enfermidade física e sobretudo espiritual seja sanado, que esse planeta seja curado, e então, Pai, possamos voltar para casa e possamos ver o dia das bodas do Cordeiro. Pai, obrigado, porque o nosso lugar já está reservado na igreja lá do céu, aonde tu estás intercedendo por cada um de nós. Aceita, Pai, a nossa entrega, os nossos dons, a nossa vida em cada parte dessa jornada. E um dia, Pai, leva-nos para casa, para estarmos para todos sempre na tua presença. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.